Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Boa noite você que talvez pela primeira vez está acessando a nossa página para estar conosco, para estar nessa noite recebendo da palavra do Senhor. Deus tem visitado a nossa igreja, Deus tem visitado o seu povo. Eu tenho dito, é um tempo em que o Senhor está fazendo algo novo. É um tempo que o Senhor está falando conosco. É um tempo que o Senhor está falando com a sua igreja. É um tempo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Nessa noite eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para você. Deus tem algo muito especial para cada um de nós. Permita que o Senhor possa fazer algo grandioso. Deixa a sua mente agora, deixa o seu coração agora focado no Senhor. Reserve esse momento, esse tempo agora para ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer falar conosco. O Senhor tem dado direção para nós. Uma palavra anterior foi direção. Deus quer dar direção para o seu povo. O pastor Christian pregou dizendo também como nós podemos nesse tempo poder lidar com esse coronavírus, poder lidar com essa situação. Mas nós precisamos de respostas, irmãos. Não só respostas, nós queremos soluções. E Deus colocou no meu coração nessa noite trazer essa palavra, a palavra de vitória, esse rema de Deus, solução. Solução é o tema da palavra dessa noite, é aquilo que queremos ministrar na sua vida. Eu fiz questão, se você é um observador, eu fiz questão de colocar a palavra solução e de um lado colocar a letra alfa e na outra ômega. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele é o nosso alfa e o nosso ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, em meio à crise, saiba que você está seguro, se você estiver nas mãos certas. E Deus quer falar comigo, quer falar com você nessa noite. Solução em meio à crise. Como termos uma solução? Creio, amados, que não dá para dizer, não dá para mensurar o tamanho da crise que está sobre o mundo. Não dá para mensurar avaliando, como eu já vi algumas pessoas dizendo e outras até criticando, olha, estamos todos no mesmo barco. Eu creio que estamos todos no mundo sim, mas talvez os barcos são diferentes para cada um. Talvez a crise chegue de uma forma mais destruidora em alguns lares, em algumas famílias. Mas eu creio uma coisa, que não é o momento, irmãos, não é o momento, meu amigo, você que me ouve, de nós escolhermos um lado, de acharmos quem está certo, quem está errado. Eu não creio que é momento de você, olha, eu vou escolher esse lado aqui, e eu vou acreditar nele e vou lutar com esse grupo de pessoas. Creio que a questão é mais séria. Eu te pergunto, você tem uma solução pronta para o que está acontecendo? Você já tem uma solução para isso? Eu vou fazer algumas perguntas só para você ver a dimensão da crise que estamos vivendo. Você acha que liberando gradativamente as coisas, o comércio para funcionar, é a solução? Posso dizer, não é. Você acha que liberar geral resolve? Posso dizer, não é. Você acha que os políticos, os governos podem resolver? Você acha que o nosso presidente do Brasil pode resolver aqui no Brasil, diferente dos outros lugares? Você acha talvez que tirar o presidente vai resolver as coisas? Colocar outro talvez no lugar vai resolver? Eu creio que não. Você acha que se uma vacina para o coronavírus chegar amanhã, tudo está resolvido? Eu creio que não. Eu tenho pensado sobre isso. E depois, irmãos? E depois dessa peste? Depois desse contágio? Será que não tem mais nada? Será que já estamos seguros? Será que os gafanhotos estão chegando? Eu comecei a pensar sobre isso. E eu não acredito que seja igual. Mas me fez lembrar lá do Egito. Me fez lembrar daquele momento em que as pestes chegaram para o faraó. E o faraó, ele tinha que lidar com soluções, tentar achar soluções para se livrar daquelas pestes. Eu não creio que seja igual, irmão, mas eu creio que seja um momento em que o mundo precisa reconhecer, como o faraó precisava, que existe um eu sou. Existe um Deus Todo-Poderoso. É chegada a hora do mundo reconhecer que só existe uma solução. E essa solução não está numa vacina, não está no método, não está nos cientistas, não está nos políticos, não está nos governos, não está nas potências mundiais. Eu creio que a solução é outra, irmãos. Qual a solução? Qual é essa solução?
só tem uma solução, e eu creio que é isso que Deus está falando. É tempo de conserto, é tempo de restauração, é um tempo de voltar para o Senhor, aquele que diz que é o alfa, que é o ômega, que é o primeiro, que é o último e que é o fim. Ele é a solução. Quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2. Depois, com calma, você pode ler todo o texto de Jeremias, todo o capítulo dele, ou todo o livro de Jeremias. Mas quando eu comecei a ler o livro de Jeremias, eu vi que algumas coisas que aconteceram naquela época, elas se repetem agora, e outras são de maneira profética, Deus querendo falar conosco. Jeremias 2, versículo 12 e 13, diz assim, abra sua Bíblia na sua casa, acompanhe também. Diz assim: pasmai céus sobre isso, e espantai-vos, e sede sobremaneira desolados, diz Jeová. Pois dois males fez o meu povo: deixaram-me a mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Irmãos, eu posso dizer para você que quando eu li esse texto, o Espírito Santo de Deus me encheu de uma tristeza, mas não é tristeza minha, não é tristeza pelo mundo. Eu pude sentir um pouco, talvez Deus permitiu isso, eu sentir a tristeza de que Deus sente quando vê os seus filhos sofrer. Não pense, irmãos, que Deus está contente em ver o que está acontecendo no mundo. Não pense que Deus, Ele gostaria que essa é a vontade dEle, objetiva dEle, que estivesse acontecendo essas coisas. Mas Deus está falando conosco, e uma das coisas que Deus me mostrou, e está falando por ser tempo de conserto, tempo de restauração, tempo de voltar para o Senhor, é que este povo, e não é diferente o nosso povo agora, o mundo agora, cometeu um primeiro erro, e esse primeiro erro é deixar o Senhor. Nisso consiste o erro da humanidade. Nesse versículo, com clareza, o profeta está dizendo que o povo deixou a fonte. Muitas vezes nós achamos que podemos dar um jeito aqui, um jeito acolá, mas Deus é a fonte da vida, da sabedoria, do amor, da paz, da harmonia. Ele é a fonte do bem, de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele é a fonte de saúde, Ele é a fonte da sua colheita, Ele é a fonte do seu salário, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da graça, Ele é a fonte de toda autoridade, Ele é a fonte de todas as virtudes, Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa para viver, Ele é a fonte do oxigênio que você tem agora, Ele é a fonte da sua vida, Ele é a fonte para nos relacionarmos uns com os outros. Ele é a fonte de todas as coisas. Mas nós temos deixado a fonte, o manancial de águas vivas, irmãos. Esse é o primeiro erro. Mas o povo fez o segundo erro: cavou cisternas rotas. Acharam um jeito de resolver. Olha a sua Bíblia aí, o versículo 19. Isso é muito forte, irmãos. O Senhor está falando. Jeremias 2,19 diz assim: a tua malícia te castigará. Não é o Senhor castigando, é aquela história, irmãos, escolhe bem, tem a bênção e tem a maldição, o que você vai escolher? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Tem muita gente apostatando da fé, crente, servo do Senhor, não é só enfraquecido não, está deixando a fé, e o Senhor está falando, o Senhor está repreendendo. As tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mal, que mal é e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo. Irmãos, as pessoas estão perdendo o temor do Senhor. E o meu temor não teres contigo, diz o Senhor. Sabe qual é o nome dele? Jeová, Senhor dos Exércitos. O segundo erro foi esse: cavar cisternas rotas, que não retém água. Há uma frase, diz assim: todas as soluções que o homem busca sem Deus são soluções artificiais. Todas as soluções que o homem busca sem Deus são soluções artificiais. Antigamente as cisternas eram buracos cavados, muitas vezes na rocha, onde eles trabalhavam muito para conseguir um depósito de água. Mas volta e meia a rocha rachava,
e eles perdiam toda a água, e por uma pequena fissura, a água ia embora. Do mesmo modo, a humanidade se apartou de Deus e tem buscado somente uma sabedoria secular, uma sabedoria do humano para resolver os seus problemas. Cavou cisternas rotas, cisternas que hoje em dia podem ser as soluções humanas que buscamos para os nossos males, nosso raciocínio, nossas ideias, o nosso critério próprio, ou seja, todas as soluções que o homem procura através do seu raciocínio, sem antes resolver o problema número 1. Qual que é o problema número 1? Seu afastamento de Deus. Deixar a fonte. Não adianta você ter a cisterna se não tiver a fonte. E talvez essas cisternas que roubam também, que não retêm água, possam ser as religiões humanas. Até mesmo o cristianismo mesclado com o humanismo do que está acontecendo hoje em dia, com o relativismo que está atacando as vidas. Uma outra frase para pensar sobre isso: as cisternas humanas não têm reservas suficientes para o tempo da crise. Eu fiz essa frase pensando até num irmão aqui da igreja, o John Wayne, que tem ensinado as pessoas a lidar com finanças, e uma das perguntas que o John Wayne dá nos seus cursos, lá no seu treinamento, ele fala assim: se você parasse hoje tudo, se você parasse de trabalhar, será que você teria reserva suficiente para viver o resto da sua vida? E isso ele fez uma pergunta num tempo bom, num tempo que não tem uma pandemia, num tempo que não tem algo ruim lá acontecendo. E eu fiquei a pensar sobre isso, que as nossas reservas não são suficientes se nós não tivermos as fontes, não tivermos a fonte de água viva. Qual a solução? Só tem uma solução: é tempo de conserto, é tempo de restauração. Precisamos abandonar as cisternas e voltarmos direto para a fonte das águas vivas. Há uma outra frase para você pensar: se nossas soluções para questões espirituais forem humanas, fracassaremos. Talvez tudo que você está ouvindo, tudo que está chegando ao seu coração, à sua mente, tudo que as pessoas estão falando, na maioria das vezes são soluções humanas. Olha, faça isso, faça aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, se não for assim não vai, se não for desse jeito não dá. Amados, precisamos de uma solução espiritual. O apóstolo Paulo diz que não é a nossa luta só contra a carne, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal. Precisamos de voltar para o Senhor. Como fazer isso? A palavra-chave, a solução a essa palavra é restauração. É restauração. Até foi interessante, na hora que o Hugo estava ministrando o louvor, eu me lembrei de uma coisa. Talvez você possa pensar assim: olha, nesse dia de isolamento tem uma coisa boa. É se a gente vir mesmo com um grupo aqui na igreja, a gente tem que sentar 1,5 metro longe do outro, esse grupo que vem para ministrar. E em casa, por exemplo, a gente está livre do pastor falar aquele negócio: olha, repita comigo, olha, vire para o seu irmão, diga, mas só para você não se esquecer. Então repita comigo assim, ó: a solução é restauração. Repita: a solução é restauração. Ó, tem gente na casa não falando. Repita comigo aí, você na sua casa: pastor, o senhor está vendo? Não, eu não estou, mas Deus está. A solução é restauração. Agora vira para o seu irmão e diga assim: a solução é restauração. Vou dar um tempo para você fazer isso. Fala para o seu pai, fala para sua mãe, fala para o seu filho: a solução é restauração. Pode falar aqui, gente, vocês estão aqui. Vira para o seu irmão aí, do lado. Talvez você não queira, fique até sem graça de falar, mas ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O que o Senhor está dizendo para nós é uma oportunidade de restauração. É uma oportunidade do Senhor restaurar. Amados, quem não quer? Me perguntaram: pastor, como o senhor se sente pregando com as cadeiras vazias? Amados, eu sonho, eu não vejo a hora, eu estou com saudade de vocês, saudade da igreja. Eu não vejo a hora de ver a igreja restaurar os seus cultos, você aqui presente. Eu não vejo a hora, talvez como você, de ver a economia restaurada, ver os trabalhadores podendo exercer as suas funções, ver as pessoas curadas. Eu não vejo a hora, e talvez você também. Então a palavra é restauração, precisamos disso. E eu tenho certeza, irmãos, que a única solução é essa. Porque se o Senhor não agir, estamos perdidos. Mas se o Senhor resolver agir, quem o impedirá? Quem o impedirá?
eu quero convidar você a ler comigo. O pastor Cristian até citou ele aqui, o Salmo 126. E eu quero convidar você a fazer essa leitura. A gente lê em aniversário, a gente lê em evento missionário, porque esse salmo ele é muito profundo. Mas nessa noite você vai ter uma dimensão nova desse salmo. Eu quero convidar você a ler o Salmo 126 juntamente comigo, se você pode. Eu quero convidar você a fazer essa leitura aí na sua casa mesmo. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Deixa a sua Bíblia aberta nessa passagem, no Salmo 126. Provavelmente o Salmo se referia à volta do exílio da Babilônia. Provavelmente, e esse era um salmo chamado um salmo de romaria, que todas as vezes como as pessoas subiam para o templo, eles relembravam deste momento em que o povo voltou do cativeiro. É um fato memorável na história do antigo Israel, narrado também no livro de Esdras. O contexto nos ajuda a entender o salmo, mas o seu significado também se aplica para esse momento que precisamos de alívio, que precisamos de uma solução do Senhor. Muitas vezes em nossas vidas, a alegria parece ser coisa do passado, porque o presente é feito de lágrimas. Há momentos parece que situações insolúveis estão diante de nós, há momentos parece que a coisa não vai resolver. Esse texto aqui nos faz pensar até que podemos estar exilados, e talvez o exílio maior que está acontecendo com o mundo, não é esse isolamento que pode ser momentâneo, mas é um exílio de Deus, e pessoas estão vivendo cativeiros espirituais, emocionais, físicos. Estamos vivendo uma situação em que precisamos de Deus, venha restaurar a crise em relação a esse vírus, ao coronavírus, que está causando essa pandemia. Precisamos do Senhor. Amados, restaurar significa reparar, renovar, dar um novo brilho, revigorar. O Salmo 126 traz o louvor a Deus pela restauração que Ele fez, tirando o povo de Israel do cativeiro. Saiba você que essa promessa que se cumpriu, é uma palavra que temos falado muito aqui na igreja, é uma palavra que eu tenho falado sempre no meu gabinete. Esse Salmo 126 está ligado, quando o rei Ciro permitiu o pessoal sair do cativeiro, está ligado àquela palavra de Isaías 45, 2 e 3, que vocês tanto ouvem eu falar: eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, para te entregar tesouros e riquezas escondidas. A restauração traz duas coisas: descobrimos que Ele é Senhor e que Ele nos chama pelo nosso nome. Pelo nosso nome. Esse salmo retrata esse momento. O salmista sabe que o Deus que agiu no passado, Ele vai agir no presente. Por isso a sua oração é para que Deus complete o que começou a fazer e faça de novo, embora num outro contexto. É um pedido por livramento do cativeiro, é um tempo de restauração da saúde, da economia, restauração da comunhão, da obediência ao Senhor. Era de restauração também do templo, irmãos. A Bíblia diz que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Ele está trabalhando todas as coisas de acordo com a sua própria vontade e propósito. Deus não faz nada sem ter um propósito. Deus não faz nem permite qualquer coisa, exceto o que serve para o seu propósito. Isso significa que Deus é soberano no mundo e é soberano sobre todas as coisas do mundo. Aquele que faz todas as coisas como quer. Mas há um pedido interessante aqui. O salmista faz um pedido assim: restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. O que a Bíblia diz sobre sorte? Talvez algumas pessoas já falaram assim: eu estou com sorte, até agora não peguei esse vírus. Será que é sorte? O termo sorte é usado para descrever o que se acredita ser o acaso.
o acaso acontecendo. Muitas vezes a sorte é usada especificamente para descrever uma ocorrência positiva ou desejável, ou ganho de algum tipo aparentemente por acaso. A questão principal é: as coisas acontecem por acaso? Se acontece, então, pode-se falar de alguém tendo sorte ou azar? Então você tem sorte e o irmão tem azar? Entretanto, se não acontece por acaso, então é inapropriado usar esses termos. Mas o homem, irmãos, o homem sempre ele entende que é uma questão de sorte. Existem algumas filosofias, algumas teorias, alguns pensamentos, mas na maioria das vezes, como está, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 9, não vai ser projetado esse texto, mas eu queria que você acompanhe, para você ver como que é a nossa visão humana, como que, e Eclesiastes, você sabe, ele termina dizendo, olha, tudo é vaidade, chegou a uma conclusão, que tudo é vaidade. Eclesiastes fala que o fim de tudo é, teme ao Senhor. Mas olha só o que Eclesiastes 9, 11 e 12 nos ensina, diz assim, e essa é a compreensão nossa, humana: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Muitas pessoas às vezes interpretam o texto e já tomam aqui, olha, é isso aqui que a Bíblia está dizendo, está vendo? O pastor acabou de ler e está falando que é por acaso. Importante a gente entender o que o texto está dizendo, amados. Muito do que Eclesiastes compartilha é da perspectiva de uma pessoa que olha para a vida da terra sem Deus. O que ele está dizendo é como se você olhasse para essas luzes aqui, para uma luz aqui, e dizer, essa luz aqui é o sol. A vida na terra é só isso, daqui do sol para baixo. Essa é a vida nossa. Não tem nada acima da luz. Não tem nada que interfere acima da luz. Se você tiver sorte com o que acontece abaixo do sol, aí sim, é uma questão de sorte. Por exemplo, de tal perspectiva, deixando Deus de fora de cena, parece haver então uma sorte boa e uma má sorte. Por exemplo, um corredor em uma corrida pode ser o mais rápido, mas porque alguém tropeça, acaba tropeçando nele, ele cai e ele perde a corrida. Você lembra do Bolt, né? A última corrida dele, ele machucou, acabou caindo e não terminou a prova e terminou em último. Um homem que foi sempre vencedor. Que azar agora! Não é assim? Ou quando você olha para a própria Bíblia, por exemplo, em 2 Crônicas 18, 33, fala a história de Acabe. Acabe está no meio do seu exército e de repente um guerreiro joga uma flecha no meio do exército, no meio da multidão, e aquela flecha, por acaso, acerta Acabe. Que azar de Acabe! Um exército tão poderoso e uma flecha o atingiu. Foi uma questão de azar ou de sorte? Ao ler 2 Crônicas, ao ler Eclesiastes, se você ler nessa perspectiva debaixo do sol, você vai dizer, Senhor, restaura a minha sorte, eu preciso de sorte, eu estou com azar. Senhor, ninguém pegou o coronavírus e eu peguei, que azar o meu. Senhor, todo mundo pegando e eu não peguei, que sorte a minha. No caso de Acabe, o soldado que atirou a flecha estava totalmente inconsciente de sua trajetória. Mas saiba, se você ler o contexto da história de Acabe, Deus em sua soberania sabia o tempo todo o que significava a morte do perverso rei Acabe. Provérbio 16:33, Provérbio 16:33 diz assim, estabelece um princípio geral esse texto de Provérbio 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Tanto era o entendimento dos homens que precisavam disso, que quando tinha lá o urim, o tumim, eles tiravam e falavam lançar sorte. Mas eles entendiam que o que prevalecia era a decisão do Senhor, era a vontade do Senhor. Provérbios 18:18 afirma algo semelhante. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. Novamente, a ideia que existia nos tribunais, nos julgamentos, é que eles precisavam lançar sorte, e até mesmo os casos judiciais no passado eram resolvidos por lançar sorte, porque eles entendiam
que era obra do acaso. Provérbios 16, 33 indicaria que algo tão aleatório quanto a rolagem de dados ou o lançamento de uma moeda não está fora do controle de Deus. O que Provérbios está dizendo que não importa como você faça, Deus está no controle de todas as coisas. O que eu quero chegar ao ponto de dizer para você, quando estamos lendo esse Salmo 126, é dizer para você que a soberania de Deus, e você precisa entender isso nesse tempo, ele envolve dois aspectos muito sérios. A soberania de Deus, ela tem uma soberania que chama a soberania ativa de Deus. Alguns chamam de vontade objetiva de Deus. A soberania ativa de Deus envolveria algo que Ele faz acontecer. Deus age ativamente em eventos que Ele quer agir. Assim Ele interfere onde Ele quer intervir. Mas, amados, existe a soberania passiva de Deus. Ou seja, a vontade permissiva de Deus, onde envolve Deus permitir, em vez de causar que algo aconteça. Vou dar um exemplo bem simples para você, e talvez muito raso, mas só para você entender. Você acha, e as pessoas falam assim, olha, jogar bozó, né? Você joga lá, fala assim, olha, e você vai tendo habilidades, tem gente que consegue tirar lá, fazer o general, não sei o que lá, sempre. Aí você fala assim, olha, essa questão aqui é só de sorte, você jogar aqui vai ser só de sorte. Nesse sentido, debaixo da terra, nas coisas que Deus não interfere, é disso que Ele está falando. A chuva vem para os justos e para os injustos, a doença vem para todos. Todos estão sujeitos ao que está debaixo do sol, de algo lhe acontecer. Por isso, precisamos sempre pedir a proteção do Senhor. Mas eu acredito, irmão, se um dia Deus falar assim, eu quero interferir nesse jogo de bozó, Ele vai interferir. Vou dar um exemplo mais forte. Um avião cai. Deus não interfere porque não colocaram combustível. Deus não interfere porque o mecânico não fez a revisão. Deus não interfere com as coisas que os humanos erraram, que as coisas, alguém sabotou, alguém pôs uma bomba. Aquilo ali é a soberania de Deus, Ele está no controle, mas Ele tem uma soberania que é passiva sobre aquilo ali. Agora, se Deus quiser o avião cair, Ele salva só um, ou Ele salva todos. Então a soberania ativa de Deus é Deus intervir. Eu estou falando tudo isso para você porque eu acredito, irmãos, que Deus está permitindo algumas coisas acontecer agora. Deus está permitindo para Ele falar com a igreja, Ele falar conosco. Fala, pastor, de onde o senhor tirou isso? A soberania passiva de Deus envolve Ele permitir em vez de causar. Grave isso. A soberania passiva de Deus envolve em permitir em vez de causar. Deus não causou essas coisas, irmãos. Deus não está causando essas coisas. Como é isso, pastor? Lembra da história de Jó? Ali é vontade permissiva. Deus permitiu. Ali é uma vontade, na realidade Deus permitiu que Satanás tocasse. Mas quando Deus quis intervir, Ele usou a vontade ativa. Ele foi até um tempo, Ele falou, vou permitir que Satanás toque. Também está envolvida no mal que Deus permitiu os irmãos de José fizessem na vida dos irmãos de José. Deus permitiu, irmãos. Mas chega um momento que Ele falou assim, chega, eu vou intervir. A vontade, a soberania ativa de Deus é quando Ele quer intervir, é quando Ele não permite mais. Aí você vai entender muito bem quando Ele diz assim, olha, se por um breve momento eu te deixei, se por um breve momento eu permiti que você fizesse do seu jeito, cavasse as suas cisternas, que você ficasse longe de mim, eu vou intervir, eu vou restaurar, eu vou mexer, eu vou abalar, para dizer para você que eu quero te atrair com cordas eternas, e eu não quero mais te deixar, porque eu não quero te abandonar. Amados, nós não temos as cortinas recuadas para cima do sol, para ver o que está acontecendo lá. É por isso que sempre o Senhor está dizendo, clama a mim, busca a minha presença, eu vou anunciar, eu vou desvendar para você as coisas firmes, as coisas ocultas, as coisas que estão além da cortina, eu vou mostrar para você. Clama a mim. Na realidade, Jó, quando ele passou por essa situação de uma tragédia na vida dele, o que ele mais queria era saber se tinha alguém do outro lado da cortina. Tem alguém aí do outro lado? As respostas maiores que ele queria era saber se Deus estava ali. Amados, sabemos que todas as coisas que acontecem
todas estão sob o controle e a vontade do Senhor, seja ela ativa ou passiva. Portanto, não é uma questão de mero acaso, é uma questão do Senhor agir, do Senhor restaurar, do Senhor agir na sua vida. Eu creio, amados, que assim como para qualquer evento da vida, não importa quão pequeno ou quão grande, Deus é soberano. Você pode declarar aí no seu coração, declarar aí com a sua voz, para você mesmo, para o seu espírito. Põe a mão no seu coração e diz assim: Deus é soberano. Deus é soberano, porque quando você declara isso, o Espírito Santo começa a mexer. O Espírito Santo começa a trazer coisas novas dentro de você, dentro do seu coração. Declare: Deus é soberano. Deus é soberano. E nós, cristãos, especificamente, recebemos a promessa de que Deus opera todas as coisas. Do Senhor é tanto o querer como o efetuar. Sejam elas boas ou más, juntas, todas elas são para o bem daqueles que amam ao Senhor, do que são chamados segundo o seu propósito. Você tem coragem de dizer: Senhor, o Senhor é soberano, e tudo que está acontecendo no mundo é para o meu bem? É difícil, irmãos. Isso só é possível se a gente entender e aceitar a soberania de Deus. E aí você vai encontrar a solução. A solução está em você entender e aceitar algumas coisas. Primeiro, grave isso: a restauração é uma obra soberana de Deus. Olha o versículo 1 a 3. A restauração é uma obra soberana de Deus. O salmista nessa parte está louvando ao Senhor pela restauração que Ele realizou. Ou seja, a restauração só acontece pela obra soberana de Deus. Se você está esperando uma solução para o que está acontecendo, ela virá do Senhor. Você pode dizer um amém? Ela virá do Senhor. Ele não atribui esse feito ao rei persa. Deus usou o rei Ciro, mas porque ele permitiu o retorno a Sião. Mas ele exalta a Deus que controla todas as coisas, inclusive os corações humanos dos reis. A restauração de Israel foi obra soberana de Deus. Ele é soberano. Olha o que o salmista diz: quando o Senhor restaurou, quem restaurou, irmãos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles entendiam que debaixo do sol eles precisavam ter a sorte, eles precisavam ter a mão do Senhor novamente. Eles não entendiam o que estava além da cortina. Então eles diziam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A restauração de Deus gera em nós uma alegria indizível. Amados, tem muito crente nesse tempo vivendo no deserto. Tem muito crente vivendo no deserto e não vendo a água sair da rocha. Tem muito crente vivendo no deserto e não vendo os milagres acontecer na sua vida, não sentindo a nuvem, não tendo a coluna de fogo. Tem muito crente vivendo uma vida de sequidão. Tem muito crente triste. O Senhor quer restaurar você nesse tempo, e você vai ter uma alegria indizível, e em nome de Jesus você vai ficar como quem sonha, se o Senhor restaurar isso na sua vida. Ou seja, ficar como quem sonha é não querer acordar de tamanha alegria. O autor ainda diz assim: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Portanto, essa alegria deve ser exteriorizada, seja por riso ou por júbilo. Quanto crente nesse tempo, amados, está carrancudo, não sorri, não ri, tudo está difícil, tudo está ruim. Deus está falando com você que está vivendo assim. Que a sua alegria não dependa do outro, do que o outro está fazendo, do que o outro está causando. Que a sua alegria dependa do Senhor. Porque quando o Senhor restaura uma pessoa, ela reconhece o agir de Deus em sua vida. Aonde está isso? Olha o que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode declarar nessa noite: a restauração é obra da soberania de Deus. Mas em segundo lugar, a restauração é uma obra contínua de Deus. É uma obra contínua. O Senhor não parou. Amados, eu creio piamente que ainda não é o fim. Eu creio piamente que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está dizendo: olha, o meu povo precisa
de uma obra na vida dele. Eu preciso abalar, eu preciso chacoalhar, eu preciso dar um chacoalhão nesse camarada, preciso dar um chacoalhão nessa mulher, eu preciso mexer com a igreja, eu preciso abalar as igrejas, eu preciso abalar as potências deste mundo, eu preciso abalar os governantes, eu preciso mexer com esse povo que está acomodado, esse povo que está dormindo. A restauração é uma obra contínua de Deus. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Antes eles falavam da restauração ocorrida, o retorno. Amados, Deus começou uma boa obra e Ele quer completar na sua vida, mas tem muita coisa para fazer, como havia naquela época. Olha só, o templo estava destruído e precisava ser reconstruído. Está lá em Ageu isso. As colheitas precisavam ser retomadas. Depois que passar, as colheitas vão precisar ser retomadas. Vários judeus exploravam seus próprios irmãos. Está lá em Neemias, nesse período. Até esse tempo, agora tem pessoas que querem se aproveitar desse momento. Você sabe disso. Vários judeus exploravam seus próprios irmãos. Havia ainda a necessidade da restauração do culto do Senhor. Deus está restaurando o culto na casa de muita gente. Deus está restaurando o tempo a sós. Pessoas estão me procurando, reconciliando com Deus. Conversões estão acontecendo, amados, no mundo todo. Pessoas estão sendo salvas nesse período. O Espírito Santo está agindo, convencendo. E o Senhor está fazendo uma obra no nosso tempo. O Senhor está fazendo uma obra em nós, que só será concluída no dia de Cristo. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amados, a gente estava indo tão bem, o que nos impediu de continuar? E Deus está mostrando isso. Eu estou com uma obra, eu estou com algo realizando na sua vida. Permita o meu Espírito completar essa obra na sua vida. Essa restauração terá o seu desfecho glorioso quando o Senhor aparecer nos ares e tornar nossos corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. Vai ter um dia que Deus vai completar essa boa obra, o seu corpo será glorificado. Eu tenho certeza disso. O Senhor está fazendo uma obra em nós para apresentar Cristo ao mundo por meio de uma vida de boas obras. Deus está dando oportunidade para a igreja nesse período, amados, de fazer boas obras. Talvez você vai criticar, falar assim: tem cantores aí fazendo live. Mas sabe o que eu fiquei sabendo, irmãos? Fazendo live para arrecadar coisas para doar para os hospitais, doar para as pessoas. Eu não sei se estão fazendo, mas eu quero desafiar mesmo os cantores gospels que são famosos, para fazerem isso nesse período, fazer as suas lives para arrecadar coisas para entregar para os hospitais, entregar para as pessoas. Deus está usando a igreja para entregar cestas básicas, cuidar das pessoas. Estamos fazendo isso junto com você, irmãos. Estamos cuidando de pessoas. Cada vez que você vai ali no mercado, compra um pouquinho a mais, passa ali no vizinho que você conhece, no amigo que conhece, entrega para ele alguma coisa, deixa um kit no carro. Quando você sair e vê alguém na rua que está pedindo ali, e fala assim: olha, eu vou te dar aqui um alimento, um lanche, deixa o kit pronto no seu carro. Deus quer que as boas obras apareçam agora. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A igreja está acomodada, irmãos. Deus está falando que é para sair das quatro paredes. Pastor, como vai sair agora? É para você ver o quanto nós podemos e temos força para fazer a diferença. Efésios 2,10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antes preparou para que andássemos nela. O Senhor está restaurando e Ele não terminou ainda. Mas em terceiro lugar, e isso aqui me fala forte, a restauração traz para nós um avivamento de Deus. Eu creio que você que é crente, você que é servo do Senhor, a sua vida não será igual quando passar tudo isso. Não será igual, irmãos. Você será um crente avivado. Você será uma mulher avivada, um homem avivado, um adolescente avivado, um jovem avivado. Sabe o que é avivado? Cheio do Espírito Santo de Deus. Olha a oração lá, irmãos. Olha no texto, ele fala assim: olha como que ele queria que restaurasse a sorte dele. Não é de qualquer jeito, ele fala assim: como as torrentes no Negueb. Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, e Deus vai derramar novamente. Deus está derramando novamente, como foi na época do profeta Joel e se cumpriu no Pentecoste. Nos últimos dias,
o Senhor está derramando do seu Espírito. É um avivamento que já está acontecendo. Deus derrama do seu Espírito sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. A profecia que está em Isaías 44. Quando Deus nos restaura, Ele traz uma vida nova, avivamento sobre quem conhece que está sedento. Eu e você precisamos ter sede de Deus. Você tem sede de Deus? Está tendo sede de Deus? Sabe, Davi, um dos maiores momentos de aflição da vida dele, sabe o que ele orou? Ele disse assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei diante dele? Sabe o que Davi estava dizendo, irmãos? Davi não se contentava com as coisas de Deus. Ele queria o próprio Deus, pois as coisas de Deus não substituem o Senhor. Uma cisterna não substitui a fonte, irmãos. Não adianta eu ter as bênçãos se não ter o Senhor. Não adianta eu falar como Moisés: Senhor, não destrói o povo agora na hora dessa pandemia. Porque naqueles dias o Senhor falou assim: Moisés, o povo está adorando bezerro. Moisés, o povo está idolatrando aquilo lá. Moisés, o povo me deixou. Eu vou acabar com eles, Moisés. Eu vou destruir eles. Aí Moisés falou: Senhor, o Senhor não salvou a gente, não fez isso com a gente para agora destruir o povo. Senhor, por favor. E Moisés clamou por aquele povo. Aí o Senhor falou assim: tá bom, Moisés, vai parar a pandemia. Tá bom, Moisés, o meu anjo vai na frente de vocês, vai derrotar os perizeus, os jebuseus. Olha, vocês vão ter vitória. Moisés, como Davi, irmãos, ele não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Amados, não adianta você ter as bênçãos se não tiver o Senhor. Não adianta ter um pouco de água se você não está na fonte. Jó, quando sofria com os males do seu corpo, ele olhou para o futuro. Quando o Senhor pôde trabalhar no coração de Jó, ele disse uma verdade inaudita, uma das mais belas declarações de fé da Bíblia, irmãos. Foi Jó que declarou, está em Jó 19, 25 e 26. Olha o que Jó disse: pois eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne, eu verei a Deus. Irmãos, que declaração linda, que declaração de fé, de amor. Vocês sabem o que Jó sofreu na carne, na pele, na família, tudo que ele sofreu. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que tudo isso vai passar, e um dia eu vou estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. O que Jó estava dizendo era que acreditava na restauração de Deus. Sua pele, sua carne seria revestida novamente, e ele estaria na presença do Senhor. Irmãos, temos que viver de um jeito, quer vivamos ou quer morramos, saber que nós estamos com o Senhor. É assim que precisamos viver. Volte seus olhos para esse texto, como as correntes do Negueb. Olha só, eles disseram: Senhor, restaura a nossa sorte. Mas não é de qualquer jeito, não. Como as torrentes do Negueb. Os judeus fizeram um pedido interessante aqui. Desejavam ser restaurados como as torrentes do Negueb. Note que eles não disseram que desejavam ser restaurados como o Negueb. Não era como o Negueb, irmãos. Era como as torrentes do Negueb. Por que eles falaram assim? O Negueb era uma região desértica, um lugar deserto, árido, sem vida, localizado ao sul de Israel. No período da estiagem ali ficava tudo morto, irmãos, tudo sem vida, tudo parecia sem vida. Mas ali ocorriam temporais ocasionais durante vários meses, e aquela região que antes era seca e sem vida se tornava uma planície toda inundada pelas águas, cheia de animais, plantas e alegria. O que eles queriam, irmãos, era um avivamento. Avivamento é vida, uma visitação especial de Deus. Olhe para esse tempo, irmãos, esse tempo de restauração, para um avivamento acontecer na sua vida, na sua casa,
na sua igreja, na sua nação, no mundo todo. A definição de avivamento é uma visitação especial de Deus, retirando o seu povo dos escombros espirituais para um novo viver. Não tenha medo do avivamento de Deus, pois Ele está te convidando todos os dias para te encher cada vez mais do Espírito Santo. Busque Ele, busque a presença dEle. Uma pessoa que é restaurada e que vive o avivamento, irmãos, não vive igual. Uma pessoa avivada é permeada por uma vida constante de busca ao Senhor em oração. Isso será visto na vida da pessoa. O servo de Deus que é avivado busca uma vida de intensa oração. Hoje foi maravilhoso, irmãos, esse tempinho que passamos hoje de oração. Passou tão rápido. Um dia consagrado para orarmos ao Senhor. Mas quantas vezes você não tem tempo de orar 1 minuto, 10 minutos, meia hora, 1 hora? Não tem tempo para Deus? Saiba você sobre isso. Quando o crente ora, o céu se move. Eu tenho certeza, irmãos, que o diabo ficou furioso, mas derrotado, quietinho, porque teve oração, irmãos. E o Senhor moveu hoje. Nações estavam orando. Povo de Deus espalhado sobre a face da terra estava orando. Quando o crente ora, o céu se move, o inferno treme e alguma coisa acontece na face da terra. Algo novo está acontecendo. Creia nisso. Uma das marcas de um avivamento genuíno é uma profunda busca por Deus em oração. Pessoas vão ter sede de Deus. Pessoas vão te procurar dizendo: me ensina, fala para mim, me fala da palavra. Eu quero desse Deus, eu quero ser como você, eu quero ser firme como você, eu quero crer como você. Eu preciso dessa fonte de água viva. E sabe de uma coisa? O avivamento vai fazer que rios de água viva possam fluir na sua vida. Mananciais de água viva vão fluir em você, Gustavo. Vão fluir nas nossas vidas. Deus quer um avivamento para a sua igreja. Sabe como se traduz avivamento, irmãos? Joelhos quebrantados, uma face no pó. Isso é oração. Sabia que na oração nós declaramos 2 coisas, 2 verdades? Quando você ora, você está dizendo assim: eu nada posso por mim mesmo. Essa é a primeira coisa que você declara quando você ora. Quando você está orando, você está dizendo assim: Senhor, eu nada posso por mim mesmo. Mas sabe qual que é a segunda coisa que você declara tão linda? Deus, eu nada posso por mim mesmo, mas Deus, tudo o Senhor pode fazer. Você pode declarar isso agora aí com o seu coração, com a sua mente, com o seu espírito, dizer assim: Deus, eu nada posso fazer por mim mesmo do que está acontecendo. Eu nada posso fazer por mim mesmo sobre qualquer coisa. Mas Deus, tudo Tu podes fazer. O Senhor é Deus do impossível. Vida de oração é vida avivada. Spurgeon disse uma coisa muito forte. Ele diz assim: oração é um santo oferecimento a Deus, um refrigério para a alma. Olha só que coisa linda. Oração para Deus é um santo oferecimento a Deus, um refrigério para minha alma, mas é um chicote para bater nas costas de Satanás. Até parece engraçado, mas quando você ora, o inferno treme, o diabo estremece, os demônios batem em retirada, porque maior é aquele que está em você do que tudo aquilo que se levanta, de tudo aquilo que se levanta. Se você quer vencer o diabo, tem que estar próximo de Deus. O segredo é uma vida de oração. Quando Deus restaura, Ele nos faz ter uma vida de oração abundante. O apóstolo João, falando sobre oração, queria que você gravasse muito bem isso que eu vou te falar agora. O apóstolo João falando sobre oração, e nós oramos de ontem para cá, jejuamos, vamos continuar em oração. O apóstolo João, abra sua Bíblia em Apocalipse 8, dê sua Bíblia aberta de Apocalipse 8, versículo 1 a 6, olha algumas verdades sobre essa restauração que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E falando de oração, Apocalipse 8, o versículo 1 traz uma verdade, irmãos. Quando você ora, diz assim: houve silêncio no céu. Houve silêncio no céu. Silêncio no céu cerca de meia hora. Quem sabe você precisa orar 1 hora para ter silêncio no céu 1 hora. Sabe o que significa isso? Está indicando a atenção de Deus, a atenção que Deus dá para a oração. Talvez isso aconteceu hoje no Brasil, irmãos, aconteceu no mundo. Talvez o céu ficou em silêncio, porque o povo estava orando, e o povo estava clamando. Então a primeira coisa, houve silêncio no céu.
Mas fala também uma segunda coisa, olha o versículo 3, fala também que as orações foram apresentadas em um incensário de ouro, foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos. Eu acho que isso aconteceu hoje. As orações dos santos chegaram lá no céu, chegaram diante do Senhor. Sabe o que está tratando aqui? Sobre o valor que Deus dá à oração dos seus servos, e também que as orações que Deus ouve são de todos os santos. É sua, é sua, é sua, é sua, é sua, é sua. Não é a oração do pastor, é a oração de todos aqueles que professam e oram no nome de Jesus Cristo. Mas há uma outra coisa, olha só o que diz o versículo 3 e 4 ainda relatou que as orações chegaram. Irmãos, a pior coisa que tem é quando a sua oração não passa do teto, é quando a sua oração não chega. Ele diz assim, que a oração chegou aonde? Diante do altar de ouro que se acha diante do trono. Tem situações que o Senhor fala, olha, conserta isso, restaura isso, para que as suas orações não sejam impedidas, para que elas não passem do teto. Ele relatou que as orações chegam diante do trono. Essas orações subiram à presença de Deus. O nosso Deus está no altar para atender nossas orações. E no trono, soberano, controlando tudo que acontece. Amados, só tem um no trono. Aquela visão de Isaías, bate firme isso no seu coração. Ministra isso. Eu vi alguém assentado no alto e sublime trono. E era o Senhor. Nosso Deus responde nossas orações segundo a sua vontade, está aí no texto. Ele responde. E depois disso, olha o que diz o versículo 5, explicou que o quê? Explicou o seguinte, o anjo do Senhor tomou o incensário e atirou à terra. A resposta está chegando, irmãos. A resposta está vindo. Para Daniel, ele falou assim, olha Daniel, desde o dia que você se aplicou a orar, a oração chegou lá no céu. E eu estou vindo trazer a resposta. Aqui diz, o anjo do Senhor tomou o incensário e atirou na terra. Olha o que aconteceu. Havendo trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, nesse espaço que está declarando que Deus responde às orações do seu povo e envia a resposta de Deus. Ah, meu irmão, se a igreja estivesse lotada, cheia aqui, eu ia falar assim, aplauda o Senhor agora. Mas você pode aplaudir, você que está aqui, aplauda o Senhor, porque sons de relâmpagos, trovões, aplauda aí na sua casa, trovões, relâmpagos, vozes, terremotos, porque era o Senhor dizendo, eu estou mandando sobre a terra a resposta. Aleluia. Nesse espaço ele está declarando que Deus responde às orações do seu povo e envia resposta à terra. Agora, irmãos, o discernimento que eu tenho para fechar essa palavra, essa restauração que Deus está fazendo, ela tem um quarto propósito. Isso é para você agora, crente do Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. A restauração nos impulsiona a pregar o Evangelho de Deus. A restauração nos impulsiona a pregar o Evangelho de Deus. A pregação do Evangelho é uma missão dada ao servo de Deus. Volta o texto lá do Salmo 26, Salmo 126. O que ele diz lá? Ele fala assim, os que semeiam, quem sai, enquanto semeia. Aqui está dizendo que a pregação do Evangelho nem sempre é fácil. Muitas vezes envolve sofrimento. Jesus mesmo, quando disse aos seus apóstolos, ide pregar o Evangelho, ele disse, olha, não vai ser fácil, vai ter cobra, vai ter escorpião, vai ter demônio, mas vocês vão ter autoridade sobre todos eles. Amados, quando passar esse tempo aqui, você tem que evangelizar, porque você vai estar avivado, restaurado, vai estar na autoridade do Senhor para pregar o Evangelho. Vai ser fácil? Não. Os que semeiam com lágrimas, quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai trazer, irmãos, a colheita. A pregação do Evangelho cumprirá o propósito divino e trará resultado. Olha o que diz o versículo 5, parte B, e o 6b, diz assim, com júbilo ceifarão, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Igreja de Jesus, o anjo do Senhor está falando com a igreja. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. O Senhor está falando com as pessoas. O Senhor está falando com você. Deus está dando uma solução para a humanidade. E a solução é: volta para o Senhor, fonte de água viva. Isso se chama restauração. É tudo que o homem precisa. Restauração
é uma obra soberana de Deus. Restauração foi alcançada na cruz. Restauração é uma obra contínua, traz para nós avivamento de Deus. A restauração vai impulsionar você a pregar o Evangelho de Deus, porque você vai ter a autoridade do Espírito Santo, e você vai ir e vai pregar o Evangelho por todo lugar. Será que já somos restaurados por Deus? Restaura-nos é a oração de quem se volta para Deus depois de estar exilado, depois de estar no cativeiro, depois de estar no isolamento, depois de estar privado de poder fazer as suas coisas. Restaura-nos é a oração de quem confia por ter visto no Senhor a libertação. Restaura-nos é a oração de quem reconhece que precisa de Deus. Restaura-nos é a oração de quem olha para o seu problema e vê a solução em Deus, que Ele providencia a restauração. Restaura-nos é a oração de quem sabe que pode desanimar, mesmo depois de tudo que Deus fez, mas não pode desistir, porque o Senhor é por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Restaura-nos é a oração de quem está certo de que não há plenitude fora do amor de Deus. Restaura-nos é a oração de quem tem um Deus a quem recorrer. O teu Deus, o meu Deus, é a nossa solução. Aí na sua casa, neste momento aí, quero desafiar você a fazer algumas coisas diante do Senhor. Reconheça hoje que você está pasmo. Você não está pasmo, meus? Você não está assustado com tudo que está acontecendo? Você não está até mesmo desolado com tudo que está acontecendo? Foi isso que eu li no início dessa pregação, lá de Jeremias 2. Reconheça hoje que você está pasmo, espantado e até mesmo desolado com tudo que está acontecendo. Reconheça que você já cometeu, ou tem cometido esse erro, ou esses dois erros. Você deixou o Senhor fonte de águas. No que você acredita, irmão? No que você tem acreditado? No que você tem confiado? Você confia na sua conta bancária? Você confia no seu salário? Você confia no seu emprego? Você confia na sua empresa? Você confia no governo? Você confia na prefeitura? Você confia nas potências mundiais? No que você confia, irmãos? Amados, com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Conosco está a mão estendida do Senhor, e certamente ela não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar. Talvez você deixou o Senhor a fonte de águas vivas e cavou para você cisternas rotas que não retêm água. Deus pode mudar a tua sorte debaixo do sol, mas Ele precisa mudar primeiro lá no trono dele, lá no céu. Para isso você precisa aqui na terra confessar: Senhor, eu não consigo fazer nada, mas o Senhor tudo pode. Uma das coisas mais lindas para mim na Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia. Sabe qual é o último? Isso me alegra o coração. O último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 21, diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Você quer voltar para as fontes de águas vivas? Você quer voltar para os braços do Senhor? Você quer reconciliar com Ele? Nós vamos adorar o Senhor. Há uma canção que diz, na realidade essa canção já retrata que Deus quer trazer uma nova canção nos seus lábios. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou a minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Quero convidar você a adorar o Senhor com essa canção. E logo após eu quero orar por você, orar pela sua família e dizer: Senhor, restaura a nossa sorte.
canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluias. Quero que você entre em oração nesse instante. Você comece a glorificar o Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele é Deus de distância. Aquilo que parece ser longe para os homens, o Senhor está muito perto. Perto está o Senhor de todos aqueles que o procuram. Aqueles que procuram o Senhor o encontram. Eu quero orar nesse instante por algo muito especial. Quero fazer 3 momentos de orações agora. No primeiro momento, eu quero dar oportunidade para você que ouviu essa palavra e você entende que talvez você fale: olha, pastor, eu talvez nunca conhecia essa fonte. Não é que eu deixei a fonte, não é que eu cavei uma outra cisterna. Eu nunca tive essa fonte de água viva. Eu nunca conheci esse Senhor. Eu nunca vivi com esse Senhor. Mas eu quero poder cantar como essa canção diz: grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre. Eu quero orar por você por um motivo principal. Para ter a fonte de água viva, a gente precisa se entregar a Ele, se render a Ele. Como a gente faz isso? A gente faz isso confessando que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é o único que pode perdoar os pecados, que Ele é o único que pode restaurar a minha sorte, que Ele é o único que pode escrever o meu nome no livro da vida. Eu creio que nessa noite o Senhor está abrindo as cortinas dos céus, e o Senhor está abrindo lá nos céus um livro chamado Livro da Vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito nesse tempo, e uma das coisas que o Senhor quer fazer nessa noite é salvar pessoas. Talvez aí na sua casa, talvez onde você está, você deseja fazer deste momento seu um momento de restauração, um momento de volta para o Senhor. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para você nesse momento poder entregar a sua vida para Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, saber que o seu nome estará escrito no livro da vida, mas saber que você não estará sozinho nesse tempo. Você estará vivendo junto à fonte, fonte de águas da vida, fonte de mananciais de água. Você nunca estará sozinho. Você pode orar comigo agora? Feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver.
Se você puder, coloque a mão no seu coração e faça essa oração de confissão e de entrega agora. Diga assim: Senhor, meu Deus, eu reconheço que grandes coisas o Senhor tem feito na humanidade, no mundo todo, mas eu quero reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero reconhecer que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Eu quero reconhecer que de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor Jesus, perdoa agora os meus pecados, perdoa as minhas falhas, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Senhor, me faz entender a Tua palavra, me faz compreender a grandeza de quem Tu és. Senhor, eu confesso os meus pecados, te peço, me perdoa. Senhor, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, eu recebo a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Eu te entrego agora os meus medos, eu te entrego agora as minhas lutas, as minhas aflições, eu te entrego acima de tudo a minha alma. Eu reconheço a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, entra na minha eternidade. A partir de hoje quero andar contigo, tendo a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Eu me entrego a Ti nesta noite. Me recebe, Pai, como Teu filho, e pela fé eu quero receber agora das Tuas mãos o presente que se chama vida eterna. Eu quero receber das Tuas mãos a água dessa fonte, fonte de água viva, e nunca mais me apartar de Ti. Que rios de água viva possam fluir na minha vida. Em nome de Jesus que eu oro. Eu quero agora fazer uma segunda oração. Quero continuar orando ainda. Eu quero orar por você que é um crente, você que é um cristão, um servo do Senhor, mas você entende que você precisa ser restaurado na sua comunhão com o Senhor, na sua intimidade com Ele. E você entende nessa noite que é uma noite de volta, é uma noite de conserto, é uma noite de acerto. E você quer ter soluções na sua vida, mas você reconhece que a única solução é estar junto do Senhor, fonte de água viva, manancial de água viva. Você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, quer voltar para Ele. Talvez não dá para você voltar para a igreja hoje, mas a igreja é você tendo Jesus no seu coração. A igreja é você ir na sua casa. A igreja é esse lugar onde nós adoramos juntos também aqui. Mas agora, nesse instante aí na sua casa, você pode fazer essa oração comigo. Vamos orar? Diga assim para o Senhor: Senhor, eu estou voltando para casa. Senhor, eu estou voltando para os Teus braços. Senhor, eu cavei cisternas rotas, cisternas que não retinham água. Há caminhos que para mim pareciam ser bons, mas eu estou percebendo e o Senhor está me mostrando que são caminhos maus, caminhos que levam à destruição. Eu estou voltando para os Teus braços. Eu estou voltando para Ti. Me recebe, Senhor, como filha amada, como filho amado. Coloca novas vestes em mim, coloca sandália nos meus pés, coloca um anel no meu dedo, que eu possa dizer hoje que um novo cântico o Senhor colocou nos meus lábios. Uma nova canção está surgindo, um novo motivo para dançar, um novo motivo para cantar, porque o Senhor restaurou a minha sorte. Diga para o Senhor: Senhor, estou voltando para casa. Pai, recebe este filho, Pai, recebe essa filha, Pai, acolhe nos Teus braços. Talvez haja até mesmo alguém chorando nesse instante, eu não sei, Senhor, mas toma suas lágrimas, toma sua vida, tira a tristeza, tira a angústia, traz algo novo para a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero fazer uma terceira oração. Você que está aí na sua casa e não sabe qual a resposta, qual a direção a tomar, você está preocupado com a sua empresa, está preocupado com os seus funcionários, você está preocupado com o seu trabalho, com medo do seu patrão mandar embora, talvez até você já foi despedido, talvez você não sabe quando você vai poder sair para trabalhar, para vender, talvez você não sabe como vai ser o dia de amanhã, se vai ser uma semana, um mês, um ano. Você está preocupado com seus filhos, está preocupado com a sua casa, você que tem o seu sustento, você está preocupado com seus irmãos também, você está preocupado com o isolamento, de fazer a sua parte, de cumprir
Organização Mundial de Saúde diz, você não quer atrapalhar, você quer cooperar, mas você está preocupado, não sabe se isso é o certo. Você já percebeu que muitas vezes já houve desgaste entre você e seus irmãos, as pessoas estão discutindo, falando de política, falando de conspiração, falando de vírus, falando de problema, falando de falta de dinheiro, falando de enfermidade, falando de calamidade, falando de caos, falando de crise. Mas nessa noite você quer que o Senhor restaure a sua sorte. Você quer confiar na fonte de água viva. Ore comigo agora. Diga assim: Senhor, eu creio, o Senhor já restaurou a minha sorte. Porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu não estou sozinho, não há o que temer. Pai, que nessa noite eu possa confiar no Senhor, que eu possa depositar toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, toda a minha angústia aos teus pés. Senhor, eu entrego e rendo a Ti agora aquilo que eu não posso fazer, mas eu quero dizer, Senhor, tudo o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus que eu oro e Te louvo, Senhor, por esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Nós vamos cantar daqui a pouco, e essa canção vai ser cantada de uma maneira também mais agitada aí, né, Hugo, né, Amanda, com júbilo, com alegria, porque o Senhor já fez algo maravilhoso na sua casa, na sua família. Eu quero só dar uma orientação para você. Como nós estamos no culto online, você que entregou a sua vida para Jesus, você que fez um concerto com Ele, eu quero convidar você a procurar as pessoas do nosso chat, a você entrar em contato ali e deixar, se você puder, deixar o seu nome, quiser falar com alguém, talvez para não colocar o seu telefone ali publicamente, procure alguém da nossa igreja, procure alguém ali e nós vamos entrar em contato com você e nós vamos te orientar sobre as decisões que você tomou, ok? Nós não queremos que você ore aí e a gente não possa acompanhar o que você fez. E você que é da igreja, que fez um concerto, que reconciliou, conte pra gente também dessa sua volta. Nós queremos saber de tudo que Deus tem feito. E olha, Deus já tem abençoado várias pessoas e eu quero que você vá guardando esses testemunhos. Nós vamos fazer uma noite de júbilo e de festa. Fique em pé aí na sua casa, fique em pé aí onde você está, no seu lugar. Eu quero abençoar a sua vida e depois nós vamos adorar o Senhor com essa canção, tomando posse do que o Senhor restaurou a nossa sorte. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o teu povo presente aqui, nessa cidade, nas casas aqui, mas sobre todo o teu povo, espalhado, Pai, sobre a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.